Olá, tudo bom? Hoje eu quero falar com você que sente aquele soninho bom depois do almoço, comeu, tá naquela hora do trabalho, volta pro trabalho que nem um zumbi ou fica em casa, né, sem conseguir produzir muito bem. Quem tem aula depois às vezes até dorme, o professor reclama. Por que que acontece esse sono depois do almoço, gente? Por que que ele ataca as pessoas assim? Tem países que até param de trabalhar nesse momento. Claro que não só pelo sono, mas pelo calor, porque normalmente são países latino-americanos, ou a Espanha mesmo tem uma tradição muito grande da siesta. E na América Latina, a gente sabe muito bem, né, que de tarde é muito quente, então alguns países optam por não trabalhar algumas horas e compensar isso no final do dia quando tá mais fresco. Mas tá relacionado também com esse sono depois do almoço que acomete muitas pessoas. Será que isso é normal? Será que isso é indicativo de algum problema? Vou te explicar aqui agora, peraí. Antes de mais nada, se você é novo, seja bem-vindo, se inscreve no canal, ativa o sininho, aqui eu tenho vídeo novo todos os dias, você não vai querer perder. Se você conhece alguém que sente um sono incontrolável depois do almoço, compartilha esse vídeo. Vamos juntos eu e você ampliar essa corrente do bem. Eu vou te explicar aqui agora por que esse sono acontece e, enfim, como você pode fazer para melhorar isso. Eu tenho que te falar que esse sono tem um nome científico, tudo na vida tem, né, um nome científico, se a gente for procurar. E ele se chama sonolência pós-prandial. Isso porque pós-prandial significa após a refeição, a alimentação. E sonolência, né, todo mundo já sabe, aquele soninho controlável. Então, por que isso acontece para algumas pessoas? Isso é tão comum que as pessoas já acham que isso é normal. Mas não é, eu vou te explicar por que isso acontece e o que você pode fazer para melhorar esse sintoma, essa situação que muitas vezes socialmente é muito ruim. O que acontece quando você se alimenta? A gente, na verdade, tem dois tipos de sistema nervoso que trabalham em conjunto, né, em paralelo, na verdade, no nosso organismo. Um deles é o sistema nervoso simpático e o outro é o sistema nervoso parasimpático. O sistema nervoso simpático é aquele da luta, da fuga, da caça, da busca do alimento, que deixa você ligadão, pilhado, para você justamente fugir de um bicho que possa te matar, né, na nossa programação metabólica lá da antiguidade. Ou então você, enfim, procurar o bicho, matar o bicho, correr, caçar, ir atrás de alimento. Então ele te deixa muito estimulado e muito ligadão. E a gente tem o sistema nervoso parasimpático, que na verdade é aquele sistema nervoso coma e descanse, que é o seu momento em que você conseguiu arrumar alimento, conseguiu arrumar energia, você vai se alimentar e você vai descansar. Então, para absorver essa energia, para acumular gordura, tudo aquilo, né, que a gente hoje em dia não quer, não precisa, mas antigamente era muito necessário para perpetuar a espécie. Então, quando você come, você entra em outro modo, você ativa o parasimpático, que faz com que você relaxe, com que você aproveite aquele momento. Tanto que a cobra fica, a gente fala, tá giboiando, porque a cobra também vai lá, come o bicho e depois fica lá, né, sem fazer nada, porque ela tá curtindo aquele momento. Não que a cobra tenha o mesmo sistema nervoso que a gente, mas é para você entender essa ilustração. É um momento que a gente pode relaxar, curtir, e o fluxo do sangue, isso é muito importante, para de ser tão direcionado para a parte do cérebro e passa a ser direcionado para a parte do intestino, do estômago. Por quê? Porque a gente precisa de sangue, mais sangue ali, para fazer o processo de deglutição, de esmagar o alimento com o estômago, secretar ácidos, fazer o transporte ativo passivo no intestino. Então isso requer energia, isso requer sangue, que vai trazer oxigênio e energia para isso tudo funcionar. E naturalmente o fluxo de sangue para o cérebro proporcionalmente também vai diminuir. Então por isso que você fica mais dificuldade de se concentrar, você fica mais lento, um pouco mais devagar e com aquele sono tão exagerado. Algumas pessoas que têm algumas condições de saúde específicas vão sentir mais isso, como é o caso de quem tem diabetes tipo 2, porque principalmente esse cansaço depois do almoço, mais uma vez está relacionado, me digam vocês aí, o que normalmente é a causa de todos esses problemas de cansaço, enfim, ao pico de insulina e ao pico de carboidrato. Na verdade, é outra ordem. Se você consome muito carboidrato, refeições muito ricas em carboidrato, você vai ter um pico de açúcar no seu sangue, porque esse carboidrato entra muito rapidinho para a corrente sanguínea.
vai ficar uma quantidade super grande de carboidrato, de glicose, na verdade, circulando no seu plasma. Seu cérebro não vai gostar disso, porque tem que ter uma homeostase nesses níveis. Vai falar pro teu pâncreas assim, secreta insulina, vamos guardar esse negócio, porque não pode ficar tanta glicose rolando assim. E aí, muitas vezes, secreta mais insulina do que precisava. No caso de diabético tipo 2, a tendência é secretar mais insulina, porque eles têm resistência periférica à insulina. Então, muita insulina, o que acontece? Guarda muita glicose e acontece o efeito rebote de baixa de energia, cansaço, sonolência, porque seus níveis de glicose estão baixos. Então, mais uma vez, o que eu sempre falo para vocês, cuidado com a quantidade de carboidrato que você consome, mas também, principalmente, com a qualidade do carboidrato que você consome, porque se você consome muito pão branco, arroz branco, macarrão branco, muito refrigerante, muita bebida açucarada, você vai ter uma hipoglicemia, que a gente chama isso, hipoglicemia de rebote, e vai te deixar sem energia, mesmo você tendo acabado de almoçar. Isso é uma coisa muito louca. Então, cuidado. E também cuidado se você faz refeições muito pesadas, muito gordurosas, porque essas refeições vão precisar de muito fluxo de sangue ali para aquela área digestiva, porque o processo digestivo vai ser dificultado e vai ser um processo lento. A gordura leva muito tempo para ser digerida no nosso estômago e ser absorvida no intestino. Então você vai ficar horas com mais fluxo de sangue ali para o estômago, ao invés, falar estômago, né, para o aparelho digestivo, ao invés do cérebro, que não é interessante para você. Então vamos falar de uma forma prática o que consumir se você não quer ficar com esse sono depois do almoço. Antes de falar o que consumir, eu quero só te lembrar que no caso do diabético tipo 2, ele não vai ter essa hipoglicemia de rebote justamente porque ele tem dificuldade de abaixar a glicose do sangue dele, né? Então, mais uma vez, ele vai ter essa situação de estresse, de cansaço, de sono, justamente porque a glicose está alta e o organismo continua mandando secretar insulina. Então, muitas vezes, quando você dosa do diabético tipo 2 após prandial, a glicose está alta e a insulina também, porque a insulina não cumpre o papel dela muito bem. Então, só para vocês entenderem essa questão metabólica. Mas vamos falar, então, o que a gente tem que consumir para melhorar essa questão do sono depois do almoço. Isso é uma questão que muitas pessoas me falam. Gente, o principal é você pensar em consumir menos carboidratos, de pior índice glicêmico, mas, obviamente, se você não é adepto de fazer uma low carb, você não precisa ser tão radical assim. E lembrando que a low carb é uma dieta com restrição de carboidrato. Eu tenho vários vídeos aqui no canal falando de low carb, cetogênica, vários tipos de dietas diferentes que você pode fazer seguindo essa linha low carb com menos carboidratos. Mas se você não quer optar por uma linha assim, não precisa ser tão radical. Opta por alimentos que tenham uma absorção lenta de carboidratos, ou seja, lentilha, grão de bico, ervilhas, feijões, ao invés de necessariamente comer muito arroz, macarrão, farofa, que tudo isso vai ter um índice glicêmico muito alto e vai fazer com que você fique com cansaço depois. Lembra de consumir muitos folhosos, lembra de consumir proteínas magras, um frango, um peixe, até uma carne mais magra, porque a digestão vai ser mais lenta, vai ser mais rápida, desculpa, e dessa forma você passa pelo processo digestivo mais rapidamente e o sangue começa a voltar para as áreas mais nobres, para aquela atividade que a gente está fazendo. Começa a voltar, ter mais disponibilidade para voltar para o cérebro, enfim, para, né, ser utilizado em outras áreas, não só no aparelho digestivo. Então, lembrando, recapitulando mais uma vez, você pode consumir boas fontes de proteína, você pode consumir bastante legume, verdura, à vontade, pode temperar com azeite, com molho saudável de abacate, fica a seu critério, mas não exagera muito na quantidade de gordura, porque apesar de ser saudável, é gordura da mesma forma e lentifica a absorção e a digestão. E uma fonte de proteína saudável também. Esse é um almoço interessante, equilibrado. Se você quiser colocar uma fonte de carboidrato de menor índice glicêmico também pode ser uma opção, como eu já te expliquei. É um almoço equilibrado, saudável. E dessa forma você vai ver que você vai ter mais energia depois dele. A digestão vai ser mais rápida e você vai render muito melhor na parte da tarde. Talvez você fique um pouco, né, sem saber. Poxa, ela tá falando que eu não posso consumir muita gordura porque a digestão é muito lenta, mas ela falou para eu consumir carboidratos de absorção lenta.
Porque no caso do carboidrato, quando a gente consome ele com menor índice glicêmico, ele naturalmente vai ter mais fibra, vai ter mais proteína ou gorduras interessantes e vai fazer com que entre mais lentamente a glicose no plasma. Então não vai dar aquele pico de glicose que eu te falei antes e nem o pico de insulina e nem insulina de rebote, a hipoglicemia de rebote, desculpa. Então no caso especificamente dos carboidratos, quanto mais lenta a absorção, melhor para o seu metabolismo. Então, por isso que eu falo para você consumir eles no almoço. E você, agora conta para mim aqui embaixo, o que você costuma comer de almoço que te deixa arrasado de tarde, muito cansado? É um pratão de macarrão? É um cozido, uma feijoada? E também exagerei, né? É uma coisa meio pesada que o pessoal não costuma comer todo dia ou não sei. Mas o que você come que te dá um sono incontrolável? E qual é a sua opção de almoço aí saudável para te deixar animado, bem nutrido durante a tarde para você render melhor nas suas atividades? Bota para mim aqui embaixo, eu vou adorar ler seu comentário. Compartilhe esse vídeo com quem fica caindo pelos cantos de sono aí. Vamos juntos ampliar essa rede do bem, essa corrente do bem, ajudar o maior número de pessoas possível, que é esse que eu quero aqui com o canal. Falando em ajudar o outro, curte o vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, isso me ajuda muito. E também te ajuda, porque eu tenho vídeo novo todos os dias, de vários temas legais de boa forma, saúde, nutrição, muitas receitas para botar isso tudo em prática. Você não vai querer perder, tá bom? Até a próxima, tchau, tchau!